Oi, eu sou o Jimmy, estou aqui hoje para trazer algumas novidades sobre o novo aparelho da Samsung, o Galaxy S23 FE. Eu sei que o canal está um pouquinho parado, mas a gente vai voltar aos poucos aí. Vamos lá pro vídeo. Quando se trata de Galaxy S23 FE, sempre se tem uma polêmica, e uma polêmica que até que meio boba, tá? Já avisei que vai dar merda isso. Sempre pelo mesmo motivo, e a Samsung insiste em colocar esse processador Exynos aí, né, nos aparelhos da linha FE, e isso frustra um pouco o público aí que gosta daqueles aparelhos ali que são os processadores da Qualcomm, tá? Então o S20 FE foi o precursor ali, né, foi o aparelho que trouxe e essa linha FE aí, com sucesso já na geração da Qualcomm ainda, nos aparelhos com Snapdragon, os Exynos, eles foram um pouco rejeitados aí pela galera, e mais a Samsung ela insiste aí em trazer esse processador. Vou te falar aqui as configurações gerais e também o processador que equipa o novo S23 FE. Dá like! Se a gente for começar falando da tela aqui, vai ser aquela tela de 6.4 polegadas, né? Dynamic AMOLED 2X aí também, o Gorilla Glass 5, né? Então uma tela bem bacana, aí é um pouquinho menor do que as gerações anteriores, mas está tudo ali dentro do padrão, né? Não é um aparelho de tela tão grande assim. Tá bom. Já falando das câmeras, a câmera principal ela tem 50 megapixels também, ele tem uma câmera de 12 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels, então, um conjunto bem completo, e os FE eles são aparelhos ali que são muito bons em câmera, esse aparelho também ele não é diferente. Estão deixando a gente sonhar. A câmera frontal ela tem 10 megapixels e na questão da gravação de vídeo, esse aparelho está fazendo 8K até 24 FPS, que é muito legal, tá? Aparelho nessa faixa de preço, ele está um pouco mais caro, e eu vou falar aí no final do vídeo o preço que ele foi lançado e por quanto que ele deve ser vendido numa média de mercado, mas no preço que ele deve atuar, né, de forma mais competitiva, digamos assim, né, esse aparelho vai cair de preço e vai ficar mais competitivo, assim. Então eu acho que isso é uma coisa muito bacana, é um ponto que outros aparelhos da mesma faixa de preço que ele vai estar, não tem. Eu desconfio. A questão da bateria, né, é aquela bateria de 4.500 mAh que a gente já conhece bem, né, 4.500 mAh, poderia ser 5.000, né, Samsung ela insiste em não colocar uma bateria de 5.000 mAh, mas essa bateria de 4.000 mAh aí, dependendo do seu tipo de utilização, vai durar de 6 a 8 horas de tela, e se for nesse processador Exynos, pode ser que dure um pouco menos aí, dependendo do seu tipo de uso. Mais ou menos isso. Já que eu falei de processador, o processador que vai vir equipado, pelo menos inicialmente, é o Exynos 2200. A Samsung não trouxe em nenhum aparelho esse processador e trouxe no FE. Ele costuma esquentar um pouco mais, né? É alguma coisa meio que crônica desses processadores da Samsung, né? Esses Exynos, eles costumam esquentar um pouco mais e perdem desempenho, tá? Isso é meio que uma proteção do próprio processador, né? Quando ele esquenta demais, ele diminui o desempenho ali, ele diminui quando você está jogando, por exemplo, em um jogo de alta resolução, ele diminui os gráficos do jogo. Quando você está gravando em 8K, por exemplo, o aparelho começa a esquentar demais, ele para a gravação muitas vezes para poder preservar a vida útil do processador e dos outros componentes ali do celular. Então isso meio que é uma defesa, mas também é óbvio que dá uma frustração você pagar caro no aparelho e ele esquentar demais e capar praticamente todos os recursos do aparelho. Uma coisa que eu provavelmente não falei em questão de memória, 8 e 256, lembrando que esse aparelho ele não tem a possibilidade de você expandir a memória desse aparelho através de cartão de memória, tá? Então você já pega aí a memória do aparelho aí que você vai conseguir trabalhar com ela, tá? Então se é 128 ou 256 GB. Como eu falei do preço aí do aparelho aí anteriormente, eu vou falar do preço que ele foi lançado, né? R$ 4.500 aí em média, tá? Você pode encontrar um pouquinho mais barato ou um pouquinho mais caro, mas o aparelho, a própria Samsung, né, ela fez uma live aí colocando cupons de desconto, baixando bastante o preço desse aparelho. Então vai ser possível você encontrar esse aparelho por volta dos R$ 2.600, R$ 2.700 aí nas promoções. Inclusive tá vindo Black Friday também, que vai ajudar nessa questão aí de você conseguir o aparelho um pouco mais barato, né? Aparelhos um pouco mais baratos. Então eu imagino que nessa fase de Black Friday e também de Natal você vai encontrar esses aparelhos por volta de R$ 2.200, R$ 2.300, mais ou menos nessa faixa de preço. Aí sim vai fazer mais sentido do que hoje está fazendo, né? R$ 4.000 um aparelho dessa faixa de categoria, né? Digamos assim. Ele é um pouco fora da realidade, tá? Você vai conseguir encontrar aparelhos aí nos marketplaces da vida como o S22 Ultra
por exemplo, que ainda é um aparelho muito atual, consequentemente vai ter câmeras melhores, vai ter um processador melhor também, mas vai ser mais barato muitas vezes do que o S23, que é o lançamento, mas está com preço muito salgado ainda. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais rápido, né, para trazer as novidades do S23 FE. Vai sair mais vídeos aí falando desse aparelho, né? Nós podemos até fazer uma comparação de câmeras aí, ou de processamento mesmo, relacionando o S23 com o processador da Samsung, né, o Exynos, e também o processador da Qualcomm, que deve vir em outros Galaxy S23 FE aí, como a Samsung já fez em outras vezes. Bom, então é isso aí, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.